apóstolos. E mediante a fé, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que foi despertada em nós foi despertada por meio deste evangelho. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o evangelho que nós recebemos despertou no nosso coração uma fé. E essa fé nos fez ver que Deus enviou Cristo para morrer por mim. E isso é obra de graça. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas foi simplesmente obra de graça de Deus, um favor não merecido. E eu só compreendo isso mediante a fé. E a fé me fez crer. Eu creio, não é algo que vai acontecer, é algo que aconteceu. Eu creio no sacrifício de Cristo na cruz por mim, então agora fui salvo pela graça. Então, não adianta, amados, nós fazermos obras, não adianta nós tentarmos fazer qualquer coisa para achar o céu. Nós só somos introduzidos de volta ao convívio, à comunhão do Pai, por meio de Cristo Jesus. Então, quem nos ajuda em nossas fraquezas é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita, então, a viver a vida de Cristo Jesus. E agora ele fala que a inimizade foi quebrada, nós temos acesso, né? E que a nossa doutrina agora, no capítulo 2, verso 20, 21 e 22, fala que nós somos agora fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, no qual Cristo Jesus é a pedra angular. Então, a nossa doutrina, quando nós respondemos a alguém, qual é a doutrina de vocês? O que vocês têm como doutrina? A doutrina é o que Jesus, o que os apóstolos nos ensinaram, que os profetas nos ensinaram. Essa é a nossa doutrina. Porque para estar em Cristo, amados, não basta só sermos ouvintes da palavra, mas nós temos que ouvir e praticar essa palavra, não é mesmo? Então, ouvir, guardar no nosso coração a palavra e praticarmos essa palavra. Aí demonstra-se que nós realmente amamos a Jesus, né? E louvado seja Deus, porque isso é algo maravilhoso. Então, qual é a nossa doutrina? A doutrina dos apóstolos e dos profetas, que tem como modelo Cristo Jesus. Romanos 8, 29 fala exatamente isso, né? Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos agora. Ele era o unigênito e agora passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Deus tem esse coração de nos ver como igreja, não pedra que a gente vai amontoando uma em cima da outra para formar uma casa bonita, né? Onde Deus habita ali, não. Agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Deus habita agora no coração daqueles que permitiram que a graça dele nos fizesse uma pessoa nova em Cristo Jesus. Então Deus agora habita na nossa vida. E o modelo que ele deu é a pedra que foi rejeitada, chamada Cristo Jesus, né? Então, o modelo de Deus, ele não mudou, é Cristo. E o evangelho, toda palavra aponta para Jesus. Então, todo edifício, né, bem ajustado, cresce para templo santo, né, e do qual todos nós, vós juntamente sois edificados morada de Deus. Então, amados, isso aqui é muito legal, porque a igreja, ninguém é igreja só na individualidade, né? É juntamente com todos os santos. Então, é eu e você, na coletividade, Deus chama isso de igreja. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que pode ser, não, eu posso ser filho de Deus sozinho, né?
ter internet que me dá isso, me dá aquilo, eu posso ser filho de Deus sozinho, né? Então, alguns são chamados até de desigrejados, né? Mas não tem como, se está desigrejado, não tem como estar dentro, É uma nova né? denominação, é desigrejada. Desigrejado, né? Mas também não tem como nós termos uma experiência com Cristo, né, e vivermos isolados. Não, é eu e Deus sabe, mas Deus só vê a igreja na coletividade. É eu, você e outro, e Deus considera que nós somos esse edifício que manifesta o seu amor. No capítulo 3, então, Paulo fala a respeito daquilo que ele recebeu, que ele vivenciou, né? E que ele considerava de uma forma linda, né? Que agora ele estava experimentando as insondáveis riquezas de Cristo. Nós falamos que às vezes nós precisamos cair do cavalo como Paulo caiu, né? Para compreender Jesus, Paulo teve que cair do cavalo. E uma coisa interessante nisso, amados, uma marca que ficou, é que Jesus pergunta a Paulo: Paulo, por que que você me persegue? Mas Paulo não estava perseguindo Cristo. Paulo estava perseguindo um povo que dizia a respeito de coisas que não podia, porque o judaísmo não era isso. Então, eram heréticos, tinham que ser apedrejados, presos. Paulo estava atrás dessas pessoas. Mas Jesus falou: você está perseguindo a mim. Então, olha que privilégio que nós passamos a ter, meus amados, quando nós estamos em Cristo. É por isso que Jesus disse: quando alguém recebe a um desses pequeninos, a mim me recebe. Quando alguém recebe você em algum lugar, estão recebendo o próprio Senhor. Quando alguém persegue a você, está perseguindo o próprio Senhor. E é por isso que eles enfrentaram o que enfrentaram, né? Cantaram no meio das prisões. A gente fala isso com muita vontade, às vezes, né? Contra, não, porque Paulo cantou quando estava aprisionado, era prisioneiro, sofrendo, ele cantou. Irmãos, ninguém pode cantar se não tiver convicção, não tiver a convicção que Cristo está ali. Não estão fazendo mal a Val, ao Patrick, ao Rogério, não estão fazendo mal a Isabelle, a Dani, estão fazendo mal ao próprio Jesus. É por isso que ele diz que nós precisamos nos alegrar, exaltar, se alegrem quando as pessoas mentirem, agredirem vocês, falar mal de vocês, fazer alguma coisa contra vocês. Não fiquem tristes, não. Se alegrem, porque fizeram isso com os profetas que foram antes de vocês. Então, queridos, o que que Cristo nos mostra é que no reino de Deus não Ou, tem vítima. e Perdão. também, assim, só um minutinho, me perdoa. É porque eu me lembrei agora de uma palavra que fala bem assim, né? Que também, quando, né, somos perseguidos e tudo, aquela palavra que diz bem assim, que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o natural não. Então, assim, essas pessoas, na verdade, né, os que não estão caminhando com o Senhor, eles são homens naturais, né? Não são homens espirituais, né? São homens, são pessoas que ainda estão com os olhos vendados, né? Então são pessoas que estão andando de forma natural. Então ela não consegue ver o espiritual. Como Paulo, Paulo estava vendo natural. Ele estava vendo um povo correndo atrás de Jesus, mas ele não conseguia ver a essência de Jesus, né? Ele não conseguia ver a clareza, né, de quem era Jesus. Né? Então ele estava achando que aquilo ali era uma idolatria, que aquilo ali era uma qualquer coisa menos o Cristo verdadeiro, né? Jesus. Uhum. Mas quando ele caiu do cavalo, né? Quando ele de fato, né? É interessante porque quando as vendas dos olhos dele, né? Na verdade, quando ele ficou cego, ao mesmo tempo, as suas escamas caíram dos olhos. É estranho isso, né? Porque ele ficou cego,
para ver as coisas naturais, mas foi tirado as suas escamas para que ele pudesse ver as coisas espirituais, né? Então, assim, é tremendo isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. E quando isso aconteceu na vida dele, né, ele teve uma dimensão totalmente diferente, né, do que ele fazia. Ele entregou, ele fala em Colossenses que ele tem por perda, não, Filipenses, perdão, 3, que ele tem por perda todas as coisas por causa de Cristo, né? Então, amados, essa intensidade de vida, de mudança, né, ela acontece dentro de nós, mas com o passar do tempo, né, nós vamos sendo provado. O evangelho que chegou até nós hoje é o mesmo evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás, naquela época. Então, pessoas morreram por causa deste evangelho, né? Pessoas deram as suas vidas por causa desse evangelho que chegou a nós. Então, isso Paulo traduzia isso com uma riqueza insondável, muito grande. Então, quando nós temos hoje entre nós a palavra de Deus, temos a Bíblia, né? Pegarmos os evangelhos para nós lermos, não é só um livro comum, é para nós guardarmos, meditarmos e guardarmos no nosso coração, porque esse livro, em muitos lugares, é impressionante, não tem, eles só ouvem a respeito do Evangelho, mas amam a Jesus, como aqueles irmãos nossos na época da igreja primitiva. Eles não tinham livro, mas eles tinham as cartas de Paulo. Paulo escrevia, lia para eles, olha, e é esse evangelho que chegou a nós. Então ele tinha como umas riquezas insondáveis. Eu creio que tudo que acontece na nossa vida, né, vai acontecendo no nosso coração, é que nós mudamos a nossa forma de pensar. Agora nós somos nova criatura, mudamos a nossa forma de pensar, né? Então vai acontecendo na nossa mente. Então, se a nossa mente, o nosso coração, né, a nossa mente é ocupada com toda esta palavra, né, nós começamos a andar de uma forma totalmente diferente, amados. A nossa visão muda, porque sai do nosso pessoal para aquilo que Jesus nos ensinou. E é isso que Paulo fala. Agora, essa graça de Deus que estava oculta, no capítulo 3 ele fala isso, né? Essa graça de Deus que estava oculta, que eu conheci como revelação, o evangelho que foi revelado a mim, agora essa graça ela vai ser manifestada através da igreja, através de nós. Então, essa vida que ele passou a experimentar agora é a nossa vida. Porque nós agora estamos dando prosseguimento, somos o complemento do corpo de Cristo, né? E tanto é que no capítulo 4 em diante, ele começa a falar como que nós aprendemos de Cristo, né? Então, no capítulo 4 em diante, ele começa a manifestar, né, o coração de como verdadeiramente nós aprendemos de Cristo. Ele faz uma ligação novamente de que nós não podemos agir mais como agíamos quando éramos filhos da ira, quando nós estávamos entregues a nós mesmos. Nós não podemos agir mais, pensar mais daquela forma, porque o nosso pensamento vai ficar obscurecido, o nosso pensamento vai ficar insensível, né? Então, o evangelho hoje, querido, esse evangelho que Jesus nos ensina a viver, ele faz uma grande diferença, a começar na nossa vida, e daí na nossa família, e daí externamente, no nosso trabalho, nas coisas que nós vamos fazendo depois, né? Eles vão fazendo uma grande diferença. E nós temos falado, amado, que hoje a igreja tem sido tentada a viver na forma deste mundo. Vocês lembram disso, né? Que todas as coisas que nós vamos fazendo vão nos forçando
a termos uma vida semelhante àquilo que as pessoas têm. As mesmas preocupações, as pessoas querem ter segurança através de finanças, então, dependentes do dinheiro. Não, porque eu quero um carro novo, casa nova, nós queremos sempre coisas, estamos sempre preocupados. E nessa pandemia, né, se eu não fizer, a minha vida financeira vai ser abalada. Aqui nós ficamos tensos, preocupados, porque se mexer em alguma dessas áreas, irmãos, muda um monte de coisa, né? Isso é tão sério que Val, se... Oi. só para cooperar, aproveitando o gancho que você está colocando, duas experiências, né? Uma a Mônica colocou no grupo, compartilhou com os irmãos, vou citar ela bem rapidinho, e uma outra que aconteceu conosco hoje, né? Exatamente nisso que você está falando. Quando nós desviamos o foco das coisas, do ter, da preocupação do suprir, né? Desses olhos voltados para a capacidade que nós temos de suprir e de resolver todas as coisas, e nós focamos em depender do Senhor e ter um coração de repartir, é tremendo como Deus move. Primeiro que Deus trouxe uma irmã aqui, caminhou conosco há algum tempo, e a gente tem um vínculo de amizade muito forte, né? Então ela veio aqui, e aí ela falou assim, olha, Rogério, tem um jovem que você conhece, que Deus tocou no meu coração, eu quero abençoar a vida dele. Eu quero abençoar com valor para suprir metade da faculdade que ele sonha em fazer. Ele não sabe que eu estou fazendo isso, eu não quero que ele saiba, eu não quero que ele descubra de onde veio, porque foi Deus que gerou no meu coração. Então, enquanto ele estiver fazendo a faculdade, todos os meses eu vou depositar essa quantia. Então, assim, completamente desprendida dessas coisas num tempo como esse, né? Então, Deus vem nos ensinar a ter esse mesmo coração. E aí nós temos sido abençoados aqui. Todas as sextas-feiras, nós temos recebido aqui 2 pizzas, né? De um irmão que tem mandado para nós. E aí nós começamos a pegar uma e abençoar a outra pessoa. Né? Pois é, né? Seus pizzas só chegam até aí. Pois é. Pois, não, escuta agora, Dani. Aí nós começamos a compartilhar metade, né? Nós estamos dividindo no meio e dando. Porque a gente entende que a gente precisa repartir. Uhum. E aí, há dias atrás, a Mônica falou assim, nossa, tá chegando nosso aniversário de casamento, né? E na nossa lua de mel nós comemos lagosta. E aí a Mônica falou assim, nossa, eu tô com tanta vontade de comer uma lagosta. Aí eu falei assim, amor, mas vai ter que esperar mais um tempo, né? Nessa situação que a gente está vivendo agora, lagosta não tem condições não. Não cabe no orçamento, não. Mas vamos esperar, lá na frente Deus vai nos dar uma oportunidade. E aí hoje nós recebemos uma ligação de uma pessoa que estava com umas lagostas e ela repartiu com a gente. E aí ela entregou aqui na porta de casa metade do que ela tinha. Então, louvado seja Deus, porque esse é o coração do Senhor, né? Ele multiplica. Né? Deus não reparte, ele multiplica. É verdade. Para que nós possamos repartir. Rogério, vou passar uns dias aí, Rogério. Eu já sei que sexta-feira é um dia bom. Eu vou logo na quinta, para não perder a festa. Amém. Mas foi só para reforçar isso aí, Val, que você estava falando, né? De ter esse coração desprendido das coisas, né? Que Deus move. E eu creio que é exatamente isso. Nós precisamos compreender, né, para andarmos de modo digno que fomos chamados, né? Isso que você falou, Rogério, está no capítulo 4, no verso 28, que fala sobre que nós não devemos mais roubar. Antes trabalhemos, né, com as mãos, um detalhe, para que possamos suprir a necessidade de outro. Então, olha bem o que acontece, né? Quando Jesus veio, ele ele veio mostrando de uma forma bem clara, né,
qual deve ser a forma como nós devemos também fazer. E olha que interessante, no capítulo 4, bem, ele dá uma posição que nós não devemos mais agir ou andar como o velho homem, como as coisas velhas, né? Então, irmãos, eu quero profetizar na vida da igreja em Fortaleza que vão lembrar disso. Nós já nos despimos do velho homem e andamos agora em novidade de vida. E nós estamos sendo aperfeiçoados, ou seja, nós estamos sendo trabalhados em cada situação para chegarmos à maturidade. Então, o que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Primeiro, nos deu a vida dele. Segundo, nos marcou com o seu Espírito Santo, que vai nos ensinando a andar em toda a verdade. Terceiro, já nos deu uma palavra, nós já temos a palavra, aquilo que ele nos ensinou, que está escrito e que nós podemos andar. Essa palavra aguentou mais de 2000 anos, está entre nós, está conosco nas nossas mãos. E ele fala: vocês tenham isso aí como um ouro que vocês procuram, tesouro, né? Que Jesus disse, um tesouro escondido, que nós vamos tirando do bom tesouro as boas coisas, e ninguém tira, ninguém pode dar o que não tem. Se nós não temos conhecimento daquilo que esta palavra nos ensina, nós não podemos fazer nada, nós não temos o que de bom tirar, né? Então, nós só podemos tirar boas coisas do tesouro se nós conhecermos que temos um tesouro. E o nosso coração, às vezes nós falamos que o nosso coração é corrupto e enganoso, né? Eu entendo, às vezes, por que a gente fala assim. Mas se o nosso coração, amados, for um coração que está na vontade de Deus, nós vamos ver que nós vamos tirar boas coisas. Esse coração vai estar cheio de Deus. Então, a boca vai falar do que o coração está cheio. Está cheio de Cristo, nós vamos falar Cristo, vamos exalar Cristo. Isso é muito legal. Agora, a preocupação que Paulo tinha, que está lá em 2 Coríntios 11, verso 3, é que a nossa mente fosse corrompida pela astúcia de Satanás, como corrompeu Eva e Adão. De maneira que nós vamos nos afastando da simplicidade de vivermos Cristo. Então, Satanás, ele vai corrompendo a nossa mente. E aí está a chave do negócio hoje, amado. Isso que o Senhor nos mostra em Efésios, capítulo 1, 2 e 3, é um preparo para quem nós somos, né? E agora, no capítulo 4, 5 e 6, é o que isso vai fazer através de nós, vai produzir através de nós. Então, ele começa mostrando exatamente que aprendemos com Jesus a ser humilde e manso. Será que alguém poderia me falar o que é humildade e mansidão? Val, eu queria só ressaltar que me chamou muita atenção aquela parte que o senhor falou assim, que Paulo fala, né? Que antes quem roubava, né? Agora trabalhe. É porque pela lógica de um pai que está aconselhando o filho que viveu uma vida pregressa, ele diz assim, meu filho, agora você vai trabalhar para se sustentar, para viver uma vida de... Mas o Senhor, ele nos faz um desafio ainda maior. O convite é mais excelente. É para você cuidar dos que estão precisando. Então, é um dinheiro tão abençoado, é uma garantia que você não vai estar só, que você não vai ter para suprir só a sua. O Senhor vai lhe dar graça e vai fazer milagre, porque esse suprimento aí não é só de quem tem abundância, não. É aquele que do pouco o Senhor multiplica, né? Porque o Senhor vê e a fidelidade daqueles pequenos, né? Porque quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar. Então, eu achei assim que, poxa, ele superou o pensamento, o conselho de um pai, quando aquela palavra vem, porque, puxa,
Meu filho, agora você vai andar com suas pernas, agora você está trabalhando, né? Agora você é digno, ande com sua. Não, isso aí já subentende para você ajudar a igreja. Então, uma preocupação enorme de você ser cooperador para o bom andamento da igreja. Eu disse, meu Deus, que coisa assim suprema, que coisa excelente, que preocupação com o coletivo. Nada que é falado aí é só por você. Você vai melhorar para o bom andamento da igreja. O alicerce que é Cristo é para que tudo a partir disso seja bem ajustado, para que não venha faltar. Então, o que é ordenado para cada um é para cooperar justamente para que nada venha faltar com ninguém. Então, é para que todo mundo ande juntinho, bem juntinho, para não ter brecha. Então, eu achei muito lindo. Então, Amém. perdão, eu não ia falar da humildade, não. Foi dessa parte que você já falou que eu não queria passar, que eu achei muito lindo. Amém. Não, glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, a Humildade, humildade. que o Val perguntou, ele está relacionado à simplicidade, né? Então, colando aqui no dicionário, né, está caracterizada pela consciência da própria limitação, né? É se reconhecer como necessitado. Esse é o sinônimo da humildade. Muito bom. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente precisa entender. Eu sou um necessitado. Eu preciso do meu irmão, preciso do outro, né? Então a pessoa ser humilde não é aquele gesto, não é nada disso, mas é um coração que sabe que precisa do outro, que é um necessidade, um necessitado. Ou seja, em mim mesmo eu não sou completo. Eu não sou completo. Se a gente levar isso na consideração marido e mulher, né, o casamento expressa isso, né? Então, o marido descobre coisas que, se ele mantiver aquilo que ele acha que é, se falar, não preciso de você, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Então, humildade e mansidão, porque mansidão é entrega de direito. Você tem direito de ter, você tem direito nisso, mas você abre mão. Jesus expressou isso em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós, então, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele poderia se apegar, se aferrar. Né? Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, falou: vocês vão fazer isso também? Olha, se ele, sendo mestre, fez, né? E nos ensinou isso. Em Mateus 11, 29, ele mostra também exatamente isso. Aprendei de mim. Nós gostamos muito do versículo anterior, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, isso é uma benção. Nós gostamos disso. Pai, Deus fala, Deus me acolhe, coisa e tal. Isso é muito jóia, todos nós queremos isso. Mas o versículo 29 fala bem assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar verdadeiramente descanso para as vossas almas. Então, Jesus foi humilde porque ele tinha tudo e perdeu, abriu mão. Né? Ele veio como servo, se tornou um servo. Um servo. E ele poderia se apegar ao que ele tinha. Ele abriu mão. Por isso que ele fala: sou manso e humilde. Né? Então ele abriu mão do seu direito. E, queridos, eu creio que isso aí deve nortear a nossa caminhada. Porque quando nós compreendemos isso, nós vamos entendendo os versículos seguintes, quando fala em relação à paciência, que nós devemos ser pacientes para suportar uns aos outros em amor. Né? Vocês acham que, se nós aprendermos a considerar o nosso irmão, a nós sermos, abrir mão dos nossos direitos, né?
E é por isso que eu falei no início que no reino de Deus não existe vítima. Vítima. Como assim, Val? Sabe aquela história que a gente fala, não, eu estou assim porque você me deixou assim. E isso, entre nós, muitas vezes, é comum. Nós perdemos, saímos fora do que é sério, perdemos algumas coisas, ficamos amargurados, indignados, com raiva, vamos ficando com determinados tipos de sentimentos, porque a culpa é sempre do outro. O outro é que fez e que me deixou dessa forma. Aí, aquilo entra no nosso coração, fica remoendo, né, e fica trazendo amargura, né? Amargura, falta de perdão, né? Aí, de repente, quando eu vou restaurar com a pessoa, eu falo assim, olha, eu fiquei assim porque aquilo que você fez me causou isso, 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 isso e isso. Eu não falo de mim mesmo. Amados, nós somos catedráticos em nos proteger. Fala a verdade. A gente se protege, todo mundo é culpado, menos eu. Quando nós vamos resolver alguma coisa, o outro sempre é culpado, menos eu. Mas, queridos, Jesus vai nos ensinando que quando nós somos humildes, quando nós entregamos tudo como mansos, entregamos nossos direitos, né, nós começamos a compreender que nós vamos resolvendo aquilo que está dentro do nosso coração, o que de fato está dentro do nosso coração. Aí eu tenho condições de falar de mim e não do outro. Eu tenho condições de falar de mim. Eu posso falar de mim e não do outro. Aí muda, toda a situação muda, né? É muito comum, às vezes, a gente, mesmo no trabalho, já vivi situações no trabalho que eu tinha toda a razão do mundo, né? Toda a razão do mundo. E aí cheguei para o meu chefe e falei, meu querido, quero te pedir perdão. Aí falei com ele o porquê que estava pedindo perdão. Porque meu coração ficou, eu achei que você não foi justo, né? E meu coração ficou confuso, ficou com raiva, e eu errei, me perdoa. Amados, é interessante, né, que vai murchando, né, o outro. E Jesus fez exatamente assim conosco. Ele nos perdoou, e quando nós fomos perdoados, quando ele deu a sua vida, nós tivemos vida. Então, quando nós fomos chamados para estarmos em Cristo, nós fomos chamados para repartir a nossa vida em amor. Mas aí a gente começa a entender bem o que é o amor, né? Se a gente tem a ciência, a consciência de que o amor visa sempre o outro, o amor não visa a nós, o amor visa o outro, né? O outro, sempre visa o outro. A nossa vida em Cristo sempre vai visar o outro. Se eu perguntar aos irmãos, e eu já fiz essa pergunta, talvez vocês vão lembrar, quando nós falamos a respeito de João 3,16, muitos de nós conhecemos o que significa João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Nós conhecemos bem, não, Deus me amou, sou amado por Deus, e Ele deu o seu Filho, deu Cristo para que nós tivéssemos vida. Aí, se nós formos olhar em 1 João 3,16, aí é 1 João 3,16, que fala, nisto conhecemos o amor, que Ele, Cristo, deu a sua vida por nós e que nós agora devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha só, amado. Mas com que parte que nós ficamos? Que nós gostamos de ficar? Nós gostamos de ficar que nós somos amados por Deus. Que Deus é amor e Ele me ama. Ele faz isso para mim, Ele faz aquilo para mim, Ele me guarda, Ele faz um monte de coisa para mim.
Mas quando chega na hora agora de eu compreender isso na prática, olha, Cristo deu a sua vida por mim. Agora, Val, você vai demonstrar amor dando a sua vida pelo seu irmão. Val, e em Efésios 5, ele nos chama para sermos imitadores de Deus e de Cristo, né? E ele ainda especifica de que forma nós conseguimos imitar Cristo, que é vivendo em amor. E qual é a forma concreta desse amor? Porque o amor de boca não é o amor de fato. O amor precisa ser concreto, né? Como é que a gente externaliza esse amor? A gente se entrega e isso requer sacrifício, não é? Não é assim, só love, né? Só carinho. É realmente sacrifício, né? O que Cristo fez por nós. Verdade, verdade, verdade. Sermos imitadores, né? E eu creio que as pessoas vão tendo referência. Amado, a graça de Deus vai sendo conhecida entre as pessoas através da nossa vida. É verdade, verdade. Porque quando começa a se expressar, e a igreja eu vejo que é um treinamento disso, assim como a família, a igreja é uma família. E nós somos treinados, né? Então a família, ela treina todas essas coisas, né? De amar a esposa, o esposo, né? Abrindo mão dos direitos, daquilo que a gente gostaria de fazer, mas por causa do outro não vou fazer, né? De assumir, né? Assumir o dano para que o outro seja salvo, para que o outro tenha vida, né? Então eu morro para mim mesmo para que o outro tenha vida. Porque isso, amados, isso vai fazendo um link de quê? Da gente manter um relacionamento saudável, mantendo o vínculo da paz, esforçando para manter no Espírito Santo o vínculo da paz. Isso vai acontecendo muito de forma natural. E eu creio que o Espírito Santo está nos mostrando aqui que são atitudes, né, que nós vamos vendendo de Jesus, em função daquilo que ele é e é agora através de nós, e nós, como igreja, expressamos agora o que estava oculto, nós temos o privilégio de expressar. Aí é que ele vem falando, né, que nós agora estamos revestidos do novo homem. Então, a minha mente agora é cativa a Cristo, né? Eu estou revestido do novo homem. Eu não posso me esquecer disso, queridos, porque o diabo ele vai tentar corromper o nosso entendimento para falar não é bem assim, você não consegue, amado, nós já conseguimos, nós já temos, já está em nós, né? E agora então eu posso entender disso, né? De abandonar a mentira, falar a verdade, eu posso não deixar que a ira me domine, eu posso não dar lugar ao diabo, né? E dar lugar ao diabo, amados, é exatamente o fato de que muitas vezes as coisas surgem dentro de nós e Satanás ele lança o dardo para coisas que estão dentro do nosso coração. Então nós somos engodados, como diz Tiago, nos nossos próprios, nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos, né? Das coisas que surgem dentro de nós, né? Isso surge dentro de nós e Satanás usa uma circunstância para que aquilo que está dentro de nós dê a luz e se torne um pecado, né? E aí quando dá a luz torna pecado e gera a morte. E imaginem o estrago que não causa isso, né? Então, nós somos chamados exatamente para não dar lugar, não roubar, mas trabalhar, né, para que outros sejam abençoados. Não entre... a palavra torpe, os irmãos lembram que nós falamos, né, que devemos ser verdadeiros uns com os outros, mas amados, vamos falar a verdade em amor, porque uma palavra torpe é uma palavra torpedo, né, que vai destruir alguma coisa ou alguém, um torpedo. A palavra torpe, muitas vezes, é uma verdade, né, que a gente quer falar, é uma verdade, mas quando dita sem amor, é um torpedo, né? Vai destruir a pessoa ou vai destruir alguma coisa. Então,
o Espírito Santo que habita em nós, amado, né? Ele nos faz ter esse mesmo sentimento que Cristo Jesus. E não entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Né? Nós já paramos para meditar o que pode entristecer o Espírito Santo? Não é? O que pode entristecer o Espírito Santo é igual um sentimento de pai. Né? Quem tem filhos aqui sabe, às vezes fala com o filho, filho, não age assim não, porque não vai ser bom para você assim. Ah, pai, eu sei como fazer, eu sei como agir, e às vezes não dá bola para o que os pais falam e acaba entrando numa situação difícil, uma roubada, e que entristece profundamente. Né? Então, nós, como pais terrenos, né? Puxa, quando os nossos filhos não obedecem, não querem nos ouvir, que tristeza que é. Dá uma tristeza, né? Puxa, poderia ter considerado, mas não considerou. Então, imagina o coração de um pai terreno quando os filhos não querem ouvir. E, na verdade, entristecer o Espírito Santo é quando nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Não damos ouvido ao nosso pastor. Né? As minhas ovelhas, nós falamos com os irmãos em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, queridos, quem está em nós nos prepara para ouvirmos a voz do Senhor. E nós temos vivido dias de muitas vozes, né? Muitas coisas, muitas vozes, muitas notícias têm chegado, muitas coisas que vão minando a nossa segurança, vão deixando, às vezes, com ansiedade e outras coisas mais. Até mesmo essa pandemia, né? Que do jeito que vão mostrando, vão gerando uma insegurança total. Queridos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é tempo de realmente nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo nos fala e nos mostra para vivermos, né? Porque isso é que vai nos livrar de nós mesmos e da astúcia do inimigo, que é corromper a nossa forma de pensar. Corromper a nossa forma de pensar. Então, esse é o desejo de Satanás. Então, amados, nós temos dentro de nós hoje o Espírito Santo, que nos trata, que nos faz viver como imitadores de Cristo, como o Beli falou aqui para nós, né? Que nós vamos imitar o que Jesus fez, né? A forma como Jesus nos ensinou a fazer, é aquilo que a palavra nos ensina aqui. Exatamente isso. Então, queridos, no capítulo 5, ele vai falando exatamente disso, que nós devemos imitar o Senhor, né? Andar em amor, podemos ser sábios aproveitando o máximo cada oportunidade, podemos compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para esse tempo, para minha família, né? Encher-nos do Espírito Santo, queridos. Eu não sei quantos dos irmãos já vivenciaram uma experiência viva assim de transbordamento do Espírito Santo. É algo maravilhoso. Eu creio que todos poderiam experimentar isso, né, esse enchimento, esse transbordar do Espírito Santo de Deus, porque na igreja que nasceu, a igreja primitiva, Paulo foi um dos que oravam e falava: vocês chegavam num determinado lugar, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Falaram: não recebemos ainda. Então, recebam o Espírito Santo. E as pessoas eram cheias. É uma experiência fantástica. Eu conheço um irmão que ganhou até um dente de ouro. Pois é. Pois é. Já recebi isso, né? E muitos irmãos, outros também, né? Mas a alegria de nós nos encher do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, amados, é porque o Espírito Santo
vai trazer à nossa memória aquilo que nós estamos guardando. Isso que nós estamos compartilhando aqui é que o Espírito Santo vai pegar e vai trazer à nossa memória. Exatamente isso, né? E ele fala exatamente que nós devemos ter um coração grato, no capítulo 5, um coração cheio de gratidão, coração grato, porque nós temos aprendido que a murmuração, né? A murmuração, muitas vezes, reclamar de tudo, significa que nós não estamos ouvindo o que Deus quer nos ensinar. Amados, só para vocês, eu conheci uma senhora, ela já idosa, eu estava em São Paulo nesse tempo. Ela falou bem assim: meu filho, eu gostaria que você pudesse fazer uma visita na minha casa. Falei: ó, eu vou lá, vó. Chamava ela de vó. Vou lá. Aí foi eu e minha esposa lá na casa da avó. Quando chegou lá, uma casinha simples, 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 né? Era uma casinha de madeira, bem simples. As coisas que nós entramos, né? Vimos uma poltrona e falou: aqui é minha casa. Aí foi mostrando a poltronazinha, né? Um lugar com uma cortina, que era o quarto dela, que ela morava sozinha, né? Uma geladeira, um fogãozinho, tudo muito simples. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ela falou bem assim: meu filho, tá vendo aquele lugarzinho ali? Apontou para a poltrona. Ali é o meu lugar. Quando eu não tenho nada para comer, não tenho nada. Eu vou naquele lugarzinho ali e falo: meu pai, hoje eu não tenho nada para comer, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Ela falou: e eu levanto agradecida a Deus. Irmãos, como que nós podemos aprender, né? É interessante quando Deus usa as coisas mais simples para nos ensinar lições tão profundas. Aí eu levanto com meu coração grato a Deus e de repente bate na porta alguém. Fala: vó, chama. Ela vai lá e abre. Quando abre, eu estava no supermercado e falei: vou levar uma comida para a vó. Passei aqui, estou deixando essa compra para você. Alguém chegou lá com a compra porque lembrou dela. Mas quem cuidou dela? Deus cuidou. É por isso que Jesus disse, amado, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas como nós não vamos andar ansiosos? De que forma? Nesse tiroteio todo de guerra, de pandemia, de conflitos políticos, de insegurança, como nós não vamos andar ansiosos? Nós só vamos não andar ansiosos, se nós se permitirmos o Espírito Santo nos conduzir a este cuidado real de Deus. Ele cuida dos seus filhos. Porque nesses momentos, muitas outras vozes vêm para roubar, minar a nossa fé, a nossa confiança. Mas, queridos, nós vamos aprendendo uns com os outros a confiar no Senhor. E a fé, ela não é aparente pelo que você vê, pelo que eu vejo. O que eu vejo, o que você vê, são tudo coisas passageiras. Mas o que nós não vemos são coisas eternas. E a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, meus queridos, o capítulo 5 fala exatamente isso, coração grato. Nos Val, submeter uns aos outros. Sim, querida. eu queria dar um testemunho. Você falando agora, o senhor me fez recordar de algo que eu vivenciei, que foi muito importante no início da minha fé. Quando minha mãe morreu, meus irmãos, nenhum eram cristãos ainda, e eu morava só eu e minha mãe na casa, e aí a casa foi colocada à venda.
Então, a minha discipuladora, na época, a irmã Isabel, eu ficava assim na casa da Deda, ficava na casa de outro irmão, e aí minha discipuladora me convidou para me ficar lá até venderem a casa para poder cada qual dividir a herança para comprar um pedacinho de terra para mim, né? Um cantinho. Aí eu passei lá quase 2 anos na casa dela e eu só tinha 6 meses de convertida. E aí lá foi um crescimento muito grande porque eu vi a palavra praticada dia a dia na casa dela. Então, assim, para o novo convertido, muito mais que a palavra, porque às vezes tem muita coisa para você compreender, é a vida da pessoa, porque a vida fala muito, né? E aí eu sempre via o Senhor agindo naquela família, era ela, o marido e 2 filhas. E ela me adotou, eu fiquei no quarto com as filhas dela, botaram um colchão para mim, as meninas dormiam, juntaram de 2 camas, botaram um colchão, eu sei, fiquei dormindo com eles lá e foi assim um crescimento muito grande. Mas o que eu quero compartilhar é que ela sempre compartilhava experiências e uma dessas que ela me compartilhou falou muito no meu coração. O marido dela era militar e quando ele recebia o dinheiro, ele deixava uma parte do dinheiro com ela para fazer as compras. E da outra parte que ele recebia, juntava para fazer a compra do mês, do grosso. E aí um dia ela estava varrendo fora, ele era militar da aeronáutica, o marido dela. Ele é aposentado hoje. Aí ela estava varrendo lá fora e o senhor, o marido veio, deixou o dinheiro e voltou para a aeronáutica para trabalhar e ela ficou com o dinheiro, né? Aí quando foi passando um irmão, o senhor falou assim para ela: dá esse dinheiro para ele. Ela disse: Senhor, não posso, as compras do mês, o que é que o Paulo vai dizer? Mas como quando a pessoa conhece a voz do Senhor, ela não consegue resistir, porque ela sabe quem está dando essa ordem, né? E aí ela deu o dinheiro das compras. Mas ela disse que foi um dia tão angustiante que ela ficou: meu Deus, se o Paulo perguntar assim, o que é que eu vou fazer, meu Deus? E aí pronto, passaram-se alguns dias e estava lá o dinheiro esperando a outra parte vir para fazer a comprona, né? E aí passou um irmão na Kombi e disse assim: Isabel, vou jantar hoje aí, viu, Isabel? Avisa para Paulo que à noite vou jantar aí. Ela fala de Jesus, que é isso? Amém, amém, mas sabia que o negócio estava miado lá, ainda mais esse outro se convidando para vir, ele e a família, né? E aí ela continuou varrendo o quintal e foi cuidar lá na casa. Quando foi mais tarde, esse irmão que disse que ia jantar lá voltou com a Kombi cheia. Aí disse assim: Isabel, eu estou trazendo isso aqui, mas eu sei que não é para ti. Porque muitas vezes a gente se impressiona, o Senhor manda você fazer coisas, mas Senhor, isso não está batendo. Quando eu vejo para aquela casa, aquela. Não é, sister, a gente quer duvidar, mas é Deus que está falando, só pode obedecer. E aí ele diz: Isabel, ó, eu sei que não é para ti, mas o Senhor mandou. Fui no mercado, mercantil, e eu botava com o Senhor, bota duas. Eu bota duas. Eu sei, meus irmãos. A irmã Isabel disse: Dani, fazia tanto tempo que eu não comia manteiga Itacolomi, não comia um doce tal, porque Jesus mandou foi tudo, até privilégio de coisa que fazia muito tempo que eu não comia. Mas por quê? Porque ela escutou, conhecia a voz e obedeceu, né? E eu aprendi muitos testemunhos naquela casa e eu louvo a Deus porque era com certeza o Senhor me preparando para outras situações que eu vivenciar, então eu não tinha muita experiência com a palavra, mas a vida deles, até hoje, né? Até hoje a vida deles me inspira. Amém, meus Glória irmãos. a Deus. Glória a Deus. É cuidado do Senhor, né? Então, a gente experimenta isso, amado. E no capítulo 5, então, né, fala desse cuidado, coração grato, né? Ter um coração grato por tudo. Fala que sujeitando-vos uns aos outros. Os irmãos podem ver que tudo isso é fruto daquela primeira qualidade que nós falamos, de humildade, mansidão, né, e amor. Amor, humildade e mansidão. Né? Como que essas coisas, né, de sujeitar um ao outro, reconhecer o outro, né, superior, ou nos sujeitarmos verdadeiramente ao outro, né? E nós somos muito estranho, muitas vezes. Né? Você sabe, quanto mais conhecimento nós vamos tendo, mais a gente vai se sentindo por cima da carne seca. Né? A criança começa a obedecer quando pequenininho, tudo que você fala. Quando chega na adolescência, ela já sabe tudo. Ela quer ser o dono do nariz dela, quer fazer tudo.
muitas vezes afronta os pais, os problemas começam a acontecer, geralmente, na adolescência, né? Porque ela já sabe tudo, né? E se o coração não vai sendo cuidado, à medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando ainda mais insensível, porque acha que é. Essa é a natureza carnal, né? Essa natureza que quer voltar a dominar a nossa vida. Essa é essa natureza. Né? E é interessante, queridos, que quanto mais nós vamos conhecendo, deveríamos ter um coração ainda mais esvaziado de nós mesmos. Né? Quanto mais nós vamos tendo conhecimento, mais vazio de nós deveria acontecer isso. Mas muitas vezes não é assim. E é esse engano que nós não podemos deixar que aconteça entre nós. Né? Quanto mais a gente vai conhecendo, tornar isso perda por causa de Cristo Jesus mostra um caminho totalmente diferente, amados. Totalmente diferente, em qualquer área da nossa vida. Né? Os irmãos sabem, eu sou médico, né? E às vezes no consultório, uma pessoa que eu estava atendendo falou assim, doutor, por que você atende a pessoa dessa forma? Aí eu virei para ela e falei, eu te atendo dessa forma porque é como eu gostaria de ser atendido. Do mesmo jeito que eu gostaria de ser atendido. E essas coisas são interessantes, porque na minha época de acadêmico, né, quando a gente entra no terceiro ano, né, terceiro ano de medicina, já vai para o hospital, né, aquela coisa. Aí a técnica de enfermagem, enfermeira, já te chama de doutor. Você não é doutor, né? Mas as pessoas já tratam você como doutor. Ah, doutor, não sei o quê, coisa e tal. Aí eu chamei uma técnica de enfermagem, que estava na enfermaria, falei com ela, olha, eu quero te falar o seguinte, eu não sei fazer injeção, não sei nada. Você pode me ensinar? Ela, claro, doutor, claro, doutor, claro que posso. Aí, quando tinha medicação injetável para fazer, ela, doutor, vem cá. Já ia eu lá, e ela me dava todas as dicas, como fazer, como não fazer, essas coisas todas. Aí eu é que ia fazendo a medicação, né? Eu só falava e eu ia fazendo, ia fazendo. Um dia ela chegou, doutor, o senhor já passou uma sonda vesical? Falei, não, vem cá, eu vou te ensinar. Me levou lá, mostrou como fazia, e eu comecei a passar sonda vesical. Aprendi com uma técnica de enfermagem. Irmãos, você sabe o que ela falou para mim? Ela virou para mim, no passado algum tempinho, falou assim, doutor, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Quero falar para o senhor que são poucos que fazem isso que o senhor faz. Porque para a maioria, nunca eles procuram essa ajuda. Mas que Deus te abençoe. Continue assim. Irmãos, olha só. Eu estou falando assim de coisas que aconteceram comigo, porque muitas das vezes nós considerar o outro, considerar a outra pessoa, né, faz parte disso que Jesus está trabalhando em nós. Porque nós estamos vivendo hoje um tempo que cada dia mais, quem sabe mais, vai ficando mais insensível. Né? Todo mundo quer ficar na mídia. Todo mundo quer criar alguma coisa para ficar na mídia, para ser conhecido, reconhecido. Queridos, quando em épocas de grandes situações que acontecia, a multidão querendo palpar Cristo, ele se retirava aí para os lugares mais afastados. Ele tinha muito cuidado com as coisas que os homens queriam fazer com ele. E hoje em dia, amados,
a mídia faz coisas interessantíssimas, né? A mídia faz, da mesma forma que faz para o bem, faz para derrubar também. Porque numa falha nossa, eles não perdoam. Não perdoam. Mas o que você fez, sabe aquele povo que falava Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor? Aquele mesmo povo estava diante do Calvário falando: crucifica-o, crucifica-o. Então, nós estamos vivendo esses tempos que nós precisamos estar considerando as pessoas, considerando quem está perto de nós, os nossos filhos. Nosso pai quer ver coisas que a gente aprende com os nossos filhos, quando pequenos ainda, a gente aprende o coração deles, né? Como a criança aprende a perdoar quando nós também reconhecemos que erramos com eles. Então, filho, me perdoe, me perdoe. E é isso que o capítulo 5 e 6, início do 6, fala sobre o papel da mulher, né? O marido, o papel da esposa, considerar o marido, sujeitar o marido, né? E o marido amar a esposa. E quando os filhos veem esse pacote de amor e sujeição acontecendo dentro da casa, amados, quando isso começa a acontecer, eles têm prazer em obedecer. Aí eles aprendem o que é honra, honrar. Quando nós vemos os filhos honrar pai e mãe, nós certamente esses filhos começam a ver o que está acontecendo, a honra que o marido dá à sua esposa, a honra que a esposa dá ao marido, o atentar para aquilo que o marido fala. Amados, nós estamos vivendo uma época de crise. Essa geração mais jovem está se tornando endurecida na fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes o evangelho, esse evangelho que nós tanto falamos, quem está pertinho de nós, os nossos filhos, não veem esse evangelho sendo praticado dentro da nossa casa. Então vão crescendo e vão falando: quem é Deus? Por que eu tenho que amar a Deus? Quem é esse Deus? Olha, se vocês verem no livro de Juízes, capítulo 2, eu acho que do versículo 6 até o 10, fala que depois de Josué falava dos preceitos do Senhor, falava da lei, né, que o Senhor havia estabelecido, do que o Deus de Israel havia feito. Se vocês olharem direitinho lá, vão ver que houve uma geração, Josué 2, verso 10, eu creio, houve uma geração que nunca ouvira do Deus de Israel. Se perdeu. Então, amados, nós estamos vivendo exatamente. Jesus disse: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mas onde está essa fé? Essa fé está dentro da família. Então, e essas coisas funcionando dentro do lar, queridos, isso é maravilhoso, porque eu quero falar aos irmãos que a maior alegria que a gente colhe, hoje eu sou avô, né? Eu sou avô. Mas a maior alegria não é as finanças, não é posição, não é nada dessas coisas. A maior alegria que nós temos hoje é de ver a nossa netinha hoje amando a Jesus. Amando a Jesus. Fala de Jesus, 2 aninhos que tem. Fala dos versículos, da história de Jesus, quem é Jesus. Mas a segurança, o que ela aprende de Cristo, ela aprende com quem? Ela aprende com os pais. Então, nós, dentro da família, representamos esse amor de Deus, em que as pessoas podem amar a Deus ou odiar a Deus. Isso começa dentro da nossa casa. Então, é por isso que a palavra fala que nós devemos criar os nossos filhos na admoestação e conselho do Senhor. Na instrução e conselho do Senhor. O que é isso? Né? É quando nós vamos instruir nossos filhos, nós vamos instruí-lo
Em quê? Naquilo que Jesus disse, filho, olha só. Jesus nos ensina isso. Eu tenho um filho de 33 anos, é casado e tem essa filhinha, né? A minha filha ainda é solteira, mora conosco, mas o meu filho ele tinha 5 anos, ele tinha na escola uma situação em que ele foi apanhado junto com um outro colega, ele foi pegar um determinado negócio e a professora mandou ele para fora da sala de aula, né? Porque ele estava fazendo uma bagunça junto com outro coleguinha. Ele falou que não estava, mas a professora não quis saber. Pegou o material dele e mandou os dois para fora da classe. Esse menino chegou em casa, né, chorando muito, chorando bastante mesmo. Chegou chorando, nós perguntamos o que aconteceu, né? E quando ele começou a falar, nós começamos a ver que ele estava cheio de raiva, de ira, porque ele não era culpado, ele foi contando e chorando, né? E aí, olha só, né? Nós como pais, muitas vezes, nós poderíamos pegar e ir na escola e falar, professora, não pode fazer um negócio desse, né? A criança é criança, você não pode fazer um negócio desse. Mas, amados, nós nunca fomos na escola tratar coisas dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o mais importante para nós era tratar o coração deles, o coraçãozinho deles. Aí nós começamos a falar exatamente o que Jesus vai nos ensinando através do perdão. O que é o perdão? O que ele estava aprendendo ali? Ele queria ser vítima de uma situação. Nós poderíamos alimentar. E muitas vezes é isso que acontece dentro das famílias, né? Querendo um bem maior, nós alimentamos uma coisa que vai trazer um prejuízo na vida dele lá na frente. E às vezes até contra nós mesmo. Porque não vamos ao ponto central que é o coração. Então, queridos, quando nós falamos e conversamos com ele a respeito disso, no outro dia, ele falou, tia, quero falar com a senhora. Aquela mulher, quando terminou a aula, ele veio, o que foi? Aí, quero pedir perdão à senhora. Aí a mulher a professora, né, deu uma parada, pedi perdão, porque meu coração estava errado. Eu estava com muita ira no meu coração contra a senhora. Me perdoe. Amados, recebemos um telefonema em casa para a gente ir na escola. Lá foi eu e minha esposa na escola. Quando chegamos lá, essa professora veio chorando, literalmente chorando, falando, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Eu é que estava errado. Olha só, amados. Eu é que estava errado. Mas uma atitude que aprendeu como criança. Mas que ensinou? Nós não colocamos nada a não ser aquilo que recebemos de Cristo. E como foi fazendo a diferença na vida dos nossos filhos. E hoje cresceram, amam a Jesus, amam o Senhor, né? Então, eu quero só terminar, queridos, falando que Deus, no capítulo 6, manda agora nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Vocês vão ver aí cinto, couraça, protegendo o coração, cinto da verdade, né? Calçados os pés no Evangelho da Paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Eu quero só resumir essa armadura na pessoa de Cristo. Cristo é tudo isso aí. Tudo isso aí é Cristo. Se nós já estamos revestidos de Cristo, queridos, é isso. A nossa mente está protegida, nosso coração está protegido. Nós temos como usar o escudo da fé para tudo que Satanás lança sobre nós, que quis lançar sobre Jesus, também lá no deserto, lança sobre nós também, mas
O escudo da fé nos protege, a palavra viva nos protege, né? Então, a couraça, atos de justiça. Então, amados, o escudo da fé, nós somos protegidos pelo Senhor. E aqui Paulo termina falando exatamente da maravilha que ele cria na oração. Como ele cria na oração. Do verso 18 ao 20, ele fala: orai então, sem cessar, orai por nós, né? E ele fala com uma oração de súplica. A oração de súplica é até você ter uma resposta de Deus. Depois ele fala: ora por mim, para que eu tenha coragem. Para que eu tenha coragem. Então, a oração intercessória, ela começa a movimentar na vida do outro, assim como nós contamos aquela experiência que Deus deu um nome que as pessoas nem conheciam, mas quando começaram a orar, algo aconteceu lá, né? Eu creio que as coisas muitas vezes vão ficando muito banais, né? Às vezes, entre nós, ora por mim, irmão, orei por você, orei, mas eu não orei assim, orei, botei você na oração, né? Mas, amados, aqui Paulo vai nos ensinando que a oração de intercessão, e ele cria nisso, né? Ela pode muitas coisas, move, mas move mesmo. Então, queridos, no Senhor, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que nos dá de podermos falar de um livro tão simples, mas tão maravilhoso. E que, se nós guardarmos isso que está escrito aqui, amados, vai ser uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu quero, assim, profetizar na vida dos meus irmãos toda a graça de Deus, para que o Espírito Santo possa estar acrescentando na vida de vocês, nas nossas vidas, né, essa vida de Jesus que habita em nós, que está em nós, e que o nosso coração seja regido por esse Senhor que é o Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Val, eu queria só ler uma passagem, né, que fala exatamente sobre o que você falou agora, sobre guardar, né, que Provérbios 7, que fala assim: meu filho, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti e os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata aos dedos e escreva na tábua do teu coração. Aleluia. Porque, assim, baseado no que você falou, né? Eu acho que não tem coisa melhor, né? A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente conseguir guardar, né, essa palavra dentro do coração, né, ela vai nos ajudar em muitas coisas, né? E vai conseguir também fazer com que a gente consiga, né, caminhar com Jesus, né? E eu lembro, assim, uma coisa assim que eu me lembrei agora é que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para memorizar a palavra. Mesmo assim, eu memorizo. Eu memorizo uma semana, mas na outra semana, se você me perguntar, eu já esqueci, eu não sei. Eu tenho essa dificuldade, eu sempre esqueço. Só que o que eu acho interessante, como a palavra de Deus fala, ata e guarda no teu coração. Porque é muito interessante, porque assim, quando eu vou compartilhar com alguém, o Senhor me traz essa palavra que eu memorizei. Amém. Mesmo que na outra semana eu esqueci, o Senhor me fala, né? Então, por exemplo, eu não sei te dizer onde que tá agora, né? Como ele já assim, memorizar, né? A boca fala do que tá cheio o coração, mas é uma palavra que eu já memorizei. Então, assim, o Senhor sempre traz a memória. Então, assim, como você falou, se a gente conseguir guardar, né, a palavra do Senhor em nosso coração, por mais que às vezes a gente tenha essa dificuldade, às vezes, de memorizar, né, mas se eu guardo entendendo, né, o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que viver, né, fica mais fácil a minha caminhada com Jesus, né? Fica mais fácil porque o Espírito Santo sempre vai trazer à minha memória aquilo que eu tenho que fazer, né? Ou quando eu tenho que pedir perdão,
ou quando que eu tenho que me humilhar, ou quando eu tenho que reconhecer, né, o senhorio de Cristo. Então, assim, fica muito mais fácil, né, se eu guardar a palavra do Senhor, né, no meu coração. Quero animar os irmãos, porque aqui em Teixeira nós temos uma irmãzinha que ela não sabe ler, mas ela pega a Bíblia e ela fala assim: Espírito Santo, me ajude a entender a palavra. Ela disse que quando ela fala isso, a palavra flui da Bíblia para ela. Irmãos, ela tem textos inteiros memorizados. Textos inteiros. Ela não sabe ler. O que nós achamos disso? Milagre do Senhor, né? É um milagre do Senhor. E aí mostra para nós que é possível, né? Uhum. Basta crermos e confiarmos. Porque quando ela faz isso, ela se lança, né? Se lança e recebe do Senhor. Verdade. Amém. E os irmãos vão ter a oportunidade, em nome de Jesus, de ainda conhecer essa irmã que o Val fala. Uma irmã muito preciosa mesmo. PhD em administração, né? É verdade. E tem uma irmã também no nosso meio que é desse modelo. A Deda, ela é agoniada porque não consegue decorar textos. Mas quando ela tem de falar alguma coisa do Senhor para alguém, vem tudinho, ela acha em cima. É porque a Deda tá calada, não sei por que a Deda não fala. Parece que perdeu a língua. Tá certo. Mas amém. Louvado seja Deus por essa palavra, porque essa riqueza do livro de Efésios, ela é tão tremenda que por mais que você leia 2, 3, 4, 10 vezes, tem sempre algo a mais que Deus vem trazendo, porque ele é de uma profundidade tão grande que as palavras elas vão saltando diante de nós. E glória a Deus, né? Porque a gente sempre tem uma oportunidade de receber esse reforço do Senhor e viver isso todos os dias, né? Amém. Amém? Amém, amém. E isso é muito tremendo, né? A gente poder crer numa palavra que é viva, né? Que a letra está ali, a letra é igual, porque ela é viva, ela muda à medida que a gente lê, não que ela muda, mas o Senhor fala como Ele quer falar através da letra que está ali, porque o Espírito Santo nos permite enxergar dessa forma, né? A gente também leu Efésios essa semana, nesse desafio ótimo, e foi muito legal, assim, relembrar várias coisas, assim, é bem doutrina mesmo, né? Exatamente aqueles princípios elementares do que a gente precisa para viver, né? A vida de Cristo. E nesse Efésios 6, né, que o Val falou agora no final, da armadura de Deus, né? Me chamou muito a atenção o verso 13, que fala para a gente vestir toda a armadura, né? Para que a gente possa resistir no dia mau, permanecer inabalável depois de ter feito tudo, né? Então, assim, é toda a armadura. A gente precisa se esforçar para vestir toda ela, né? Porque só através dela que a gente vai permanecer nos dias difíceis, né? Nos dias com dificuldades, nos dias que a gente vai ter dificuldade para lidar. E essa armadura de Deus que nos torna inabaláveis, né? Essa palavra inabalável parece ser muito distante, às vezes, uma pessoa inabalável, mas o original fala que é permanecer de pé. Eu acho que fica mais assim, a gente vai permanecer de pé quando a gente está vestido da armadura. A gente não vai cair, a gente não vai tropeçar. A gente vai permanecer de pé, vestindo toda a armadura, né? E aí ele fala dessa armadura, né? Do que vai para os pés, do que vai para a couraça, tudo que ele coloca, né? Todos esses recursos e ferramentas que o Senhor coloca à nossa disposição para a gente viver essa vida, né? E Efésios 5 também, que chamou muito a minha atenção, que fala sobre ser da luz, né? Que antes éramos trevas e agora somos luz no Senhor, né? E vivam então como filhos da luz.
porque o Filho da Luz produz o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. E à medida que eu vivo nessa luz que o Senhor me dá, e produzo esses frutos, eu aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor, né? Então eu só consigo discernir o que é agradável ao Senhor quando eu estou na luz, quando eu estou exposto, quando eu não deixo nada encoberto. Então, quando eu estou exposto, quando eu vivo uma vida de bondade, justiça e verdade, aí sim eu consigo entender e compreender o que é agradável ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente diz que quer servir ao Senhor, mas a gente se esconde, a gente não fala tudo que está no nosso coração, ou a gente não é sincero com o Senhor, ou a gente não quer se expor, né? Mas quando a gente está na luz, quando a gente se expõe, a gente consegue entender o que é agradável ao Senhor, né? E aí coloca ainda mais, e quando a gente está nessa luz, as obras infrutíferas das trevas são expostas, né? Então, de alguma forma, essa luz ela vai impactar o que ainda não a tem, né? Essa luz ela vai brilhar no que está no escuro e vai fazer enxergar o que as pessoas ainda não estão enxergando, né? Então, quando eu li isso, assim, veio muito ao meu coração, assim, de uma oração, né? Que, Senhor, faz a tua luz brilhar de tal forma que quem esteja cego veja, de que quem esteja em trevas possa enxergar a tua luz e assim se enxergar as obras ruins e se arrepender, né? E isso é fruto da graça e da justiça dele, né? E aí, à medida que é uma coisa que vai puxando a outra, né? À medida que eu me exponho, à medida que eu vivo nessa luz, à medida que eu produzo esses frutos que são visíveis, que são palpáveis, de bondade, justiça e verdade, essa luz vai brilhar, vai iluminar e vai nos fazer enxergar o que tem de errado para mudar, né? Então, glória a Deus, assim, por essa palavra que relembra essas coisas, né? Amém. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém mais quer cooperar com alguma coisa? Minha cooperação bem singela, mas só para uma coisa que estava vindo na minha mente quando o Val estava falando sobre o encher do espírito, né? Que quando eu li, na minha interpretação, eu vi que tem muito a ver com alegria e gratidão. Que ele fala assim, como encham do espírito, fazendo o quê? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando. Acho que quem canta é porque tá alegre, é porque tá feliz, é porque tem motivos para louvar, né? E dando graças constantemente a Deus. E aí, quando eu penso assim, que quando eu... Ai, eu tô vendo aqui um ouvido. Ei, vamos. Pode. Pronto. Que eu tava pensando assim, que quando eu me encho do espírito, quando o meu copo tá cheio do espírito, nada mais consegue entrar nesse copo, porque ele tá cheio, né? Então, assim, quando vem razão pra eu, sei lá, duvidar do amor do Senhor, eu já tô tão cheia do espírito que ele me lembra, filha, você é amada, eu sou contigo, eu te sustento. Então, assim, eu lembro quando... foi quando você falou da irmãzinha, da avózinha, não sei, que quando ela tá sem nada para comer, me viu tipo assim, essa mulher cheia do espírito, porque ela consegue sentar num lugar e ali se derramar na presença do Senhor e sair contente mesmo, ainda não tendo comido fisicamente, né? Tá assim, para mim isso é fruto a palavra diz, né, que a alegria é fruto do espírito. Então, assim, quando eu li essa parte sobre encher-vos do espírito, me lembrou muito assim que é fruto do espírito a alegria e a gratidão, né? Amém. Enfim, só isso. Amém. Só tudo isso. Aleluia. Amém. Alguém mais? Patrick e Ana Nessa querem falar alguma coisa? Dani, São parados. Gabriel. Gabriel, terça-feira, vai compartilhar a palavra com a igreja, viu, amado?
Amém, irmãos. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Enquanto a irmã Isabelle se prepara aí para cantar um cântico, vamos louvar o Senhor e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Quero colocar na oração aqui a filha da vizinha da Deda, que tem estado com problema de saúde, e também a Ana Luísa. A gente está vendo ali o pessoal tentando dar um remedinho para ela ali. A Ana Luísa está com os dentinhos saindo e aí está tendo febre. Vamos orar por ela também. Amém. Também queria fazer um pedido de oração. É que tem um menininho lá da minha rua que ficava muito lá em casa. Aí eu tinha visto agora no Facebook que estavam procurando ele, que ele sumiu, que ele foi comprar. Ele é novinho, deve ter uns 8 anos. Ele foi comprar pipa assim perto de casa e sumiu. Até hoje não voltou para casa, acho que desde sexta-feira de manhã, eu acho. Aí, se vocês puderem orar para o Senhor cuidar lá, para achá-lo. Amém. Amém. Ô, Gabriel, quem é mesmo? Eu não entendi, não. Quem é que aqui saiu de casa? É um menininho que ficava muito... que é lá da minha rua, de onde eu moro, mas ele ficava muito lá em casa, que a mãe dele saía e deixava ele lá, e minha mãe chamava ele, jantava lá em casa, dormia lá em casa de vez em quando. Aí agora estão procurando ele aí, mas nem tive... Qual o nome dele? Eu vou até ver primeiro. Eu não sei o nome dele, não. A gente chamava de apelido dele. O apelido dele é Bill. O nome dele eu não sei, não. Tá bom, vamos orar por ele também. Tá bom, valeu. Amém. Carlos, você ora aí, meu irmão. Aproveita para já abrir o microfone para Isabelle louvar. Fica contigo aí a resposta. Amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um tempo em que a gente pode aprender do Senhor. Obrigado pela vida do Val, que tem se disposto a falar do que ele tem sentido do Senhor e a compartilhar da tua vida, Pai, do que ele tem aprendido. Muito obrigado, Senhor. Eu venho orar por cada irmão aqui hoje, que possa, tudo que foi ministrado, tudo que foi lido durante a semana, venha a criar raízes, Pai, no nosso coração, na nossa mente, e a gente possa, Senhor, viver essas coisas, Pai. Eu te peço para que a gente consiga viver essas coisas, a gente desenvolva essa vida de Cristo, aprendendo, amadurecendo no Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. A gente quer te entregar a vida do Bio, não sabemos o nome dele, mas o Senhor sabe. Que o Senhor, Pai, venha a estar com ele, que o Senhor, de alguma forma, se não for encontrado até o Gabriel voltar para o Rio, dê oportunidade do Gabriel encontrá-lo, mas que o Senhor o guarde, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar pela vizinha da Deda também, que o Senhor venha restaurar, Pai, a saúde dela, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz, que nos fortalece, que nos permite permanecer de pé, Deus, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Desperta em nós, Pai, mais e mais desejo, Senhor, por ela, por querer lê-la, porque é um tesouro, Senhor. Nos faz enxergar como esse verdadeiro tesouro, Pai, que temos em nossas mãos, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória que é, o Rei da glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei que
quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus, Tu és o amado das nossas almas. Espírito Santo, Tu és a porção da nossa herança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vou parar a gravação aqui.